Bem, nosso tema aqui hoje é influenciados pela palavra, e a pergunta básica que nós queremos responder aqui é: posso confiar no que a Bíblia diz? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Temos alguma cadeira ainda aí sobrando? Obrigado. Vamos lá. Nessa semana você vai ouvir muito sobre a Bíblia nas HS, em todo momento, nas músicas, nas pregações, as conversas com o conselheiro, o tempo todo alguém vai falar da Bíblia com você. E aí a pergunta é: eu posso mesmo confiar nesse livro? A gente deveria mesmo ler esse livro, confiar no que está escrito aqui? Quero começar lendo um texto com vocês, um texto bíblico, que resume um pouco da nossa fé na palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 e 17, está projetado aqui, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Esse texto resume um pouco da nossa fé. Quando diz aqui escritura, entende-se aí Bíblia, tá? É a mesma coisa. E segundo Paulo, que parte da Bíblia é inspirada por Deus? Toda ela, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Quando Paulo escreve isso aqui, ele escreve para Timóteo, um discípulo dele, e ele tem um objetivo. Ele queria fazer com que Timóteo rejeitasse as teologias modernas, ele rejeitasse as propostas da filosofia da sua época, as novidades da sua época, que até eram bem atrativas, eram bem interessantes, e se apegasse somente à Bíblia. E por que Timóteo deveria se apegar somente às Escrituras e não às novidades dos seus dias? Porque somente a Bíblia veio da parte de Deus. Porque somente a Bíblia traz sabedoria que conduz o homem à salvação. E se Deus é a autoridade suprema sobre as nossas vidas, então a Bíblia se torna autoridade suprema sobre nós. De tal forma que se a Bíblia fala, Deus fala. Por isso a Bíblia é simplesmente o livro mais importante da história do mundo. A Bíblia é o livro mais importante da história do mundo. Mas mesmo sendo mais importante, a Bíblia também é o livro mais perseguido da história. Ainda hoje, se você for em alguns países segurando uma Bíblia ou simplesmente falando dela, você pode ser preso, expulso ou até morto. Vou fazer uma pergunta para vocês, se você não precisa responder em voz alta, só pense aí. Você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Como está escrito aqui? Se sim, por quê? Por que você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Você tem dúvidas se a Bíblia é realmente palavra de Deus? Palavra inspirada? Se sim, por quê? Não precisa falar agora. Mas eu espero que o nosso tempo aqui, hoje especialmente, vai ser dedicado a mostrar que nós temos razões suficientes para crer, como esse texto diz, que toda a Escritura é palavra de Deus, palavra inspirada. Ainda hoje a Bíblia é muito atacada, os críticos dizem que isso é um monte de história inventada por homens, dizem que Deus não existe, que a Bíblia é um livro cheio de contradições, dizem que você não pode acreditar naquilo que você tem aí diante de você, porque a Bíblia passou por muitas mudanças ao longo dos séculos, então a gente nem sabe qual Bíblia é a Bíblia de verdade. A gente nunca vai poder ter certeza do que realmente aconteceu. Será que essas pessoas estão certas? Se essas pessoas estiverem certas, a gente deveria procurar um livro melhor para sermos influenciados. Mas se elas estiverem erradas, elas estão desperdiçando a própria palavra de Deus, a única palavra que pode trazer vida e trazer salvação. Por isso é importante a gente dedicar um tempo para pensar sobre isso. E eu queria começar entendendo um pouco, falando um pouco com vocês sobre como esse debate começou, como ele cresceu. Então acompanhe aqui comigo. A partir do século XIX, cresceu um movimento chamado liberalismo teológico. Esse movimento propõe o seguinte: propõe que a gente repensasse o nosso conceito como
Bíblia sendo palavra de Deus. E o que eles diziam é assim, a proposta básica deles: é preciso ler a Bíblia sem pressupostos. O que isso significa? Você precisa examinar a Bíblia de um ponto de vista neutro, sem ser tendencioso. Então, olhar para o que realmente ela é e assim fazer considerações neutras, imparciais. Ok? Interessante. Como eu faço isso? Então eles diziam, bom, você faz isso assim, é preciso ler a Bíblia extraindo os mitos. O que são mitos? São milagres e intervenções divinas. Então você tem que ler sabendo que milagres não existem e sabendo que Deus não interfere na história. Então você tem que partir desse pressuposto. Calma aí. Tem um problema com essa proposta. A própria proposta deles já é problemática. Alguns desses críticos adotaram o método científico para determinar o que é verdadeiro ou não. O método científico, você deve lembrar, é aquele processo em que a pessoa começa a fazer observações sobre por que determinada coisa acontece daquele jeito. Então, ao passar tempo observando, a pessoa cria uma hipótese. Depois ela vai testar essa hipótese tentando reproduzir aquele efeito que foi observado. Se for bem sucedido, essa hipótese é comprovada e essa hipótese passa a ser então chamada de tese. Tá? Isso é basicamente o método científico. Então, para que algo fosse considerado como verdadeiro, precisava passar pelo crivo do método científico. Qual foi a proposta deles então? Vamos submeter a Bíblia ao método científico. Só que existe um outro problema aqui. O problema é que a gente não pode reproduzir a história num laboratório. Por exemplo, me prove que Napoleão existiu e fez o que fez. Ok, deixa eu pegar aqui uns tubos de ensaio e eu vou mostrar para você. Isso não faz sentido. História não se avalia assim. Como que a gente avalia a história com critérios objetivos? A história precisa de duas coisas para você avaliar: testemunhas e evidências. Existe alguém que viu? Existe algum relato? Existe algum documento? Existe algum objeto que aponte para a realidade daquela história? É assim que a gente examina qualquer tipo de história, qualquer tipo de livro. Nesse contexto, com essas propostas todas do século XIX, surgiu também um outro grupo de teólogos que decidiram trabalhar para demonstrar que a Bíblia é totalmente digna de confiança. E aí, nesse tempo, foi escrito muita coisa. Hoje eu queria apresentar para vocês algumas dessas coisas, que ao longo da história foram sendo escritas. E eu queria lembrar também que, ao longo de toda a história, os cristãos sempre usaram, pelo menos na sua grande maioria, sempre usaram critérios para avaliar se aquilo que eles estavam lendo era verdadeiro ou não. Foi assim desde o processo de formação da Bíblia. Eles queriam ter certeza de que aquilo era verdade. Isso não é falta de fé, como alguns podem pensar. Isso é uma fé que zela pela verdade. O que é bem diferente do que muitos pesquisadores não cristãos fazem. Deixa eu dar um exemplo disso. Certa vez um palestrante cristão estava numa universidade falando, e enquanto ele fazia afirmações, ele usava muito da Bíblia para fundamentar aquilo que ele dizia. Em um determinado momento da palestra, um professor de história levantou a mão e interrompeu o palestrante e fez uma pergunta. Disse: que critérios você usa para saber que a Bíblia é a verdade? Como você sabe que isso não é um monte de invenção? Esse palestrante cristão disse que tinha critérios, que ficaria feliz em explicar, mas procurando partir de um terreno comum, disse para o professor de história: mas me diga primeiro quais os critérios você usa para avaliar os livros de história que você ensina. O professor ficou quieto, sentou e a palestra prosseguiu. Tá bom, mas quais são os critérios que a gente usa? A pergunta é: dá para provar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Para fazer isso, a gente precisa observar as evidências. O que são evidências? São sinais que apontam para uma resposta. É mais ou menos assim. Digamos que você está lá na sua casa, você tem um pedaço de bolo de chocolate, mas você não está com fome agora. Então o que você faz? Você deixa esse pedaço de bolo na geladeira, confiando que depois, quando você voltar lá com fome, aquele pedaço de bolo estará lá intacto, esperando você. Então você deixa e vai embora. Passam-se algumas horas, você volta lá
E quando você chega, para sua surpresa, o pedaço de bolo não está mais. Você começa a procurar quem foi. Chegando na sala, você vê o seu irmão mais novo. Ele está deitado no sofá. E na camiseta dele tem farelos de bolo de chocolate. Isso é uma prova de que foi ele que comeu? Não, não é bem uma prova. Uma prova seria talvez um vídeo, seria uma foto dele comendo, ou algum exame que mostrasse que o bolo está lá dentro. Mas esses farelos são uma forte evidência. São sinais que apontam para uma resposta. E existem evidências mais fracas e evidências mais fortes. A gente não tem como pegar uma prova, voltar no passado e mostrar que a Bíblia, né, que Deus fez tudo aquilo e mostrar que a Bíblia foi inspirada por Deus. Não tem como a gente ter essa prova definitiva. Mas o que a gente tem são evidências muito fortes disso. Então o que a gente vai fazer para avaliar, como a gente avalia qualquer tipo de história, é observar as evidências. Então agora o que eu quero fazer é mostrar que nós temos muitas evidências para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. A primeira dessas evidências são evidências documentais. Essas evidências ajudam a gente a saber que o texto que a gente tem hoje é fiel àquilo que foi escrito. Por que eu digo isso? Porque alguns críticos vão falar assim: olha, é impossível confiar nesse livro que a gente tem hoje, porque ao longo dos séculos foram sendo feitas cópias. E essas cópias, você sabe como é, né? Cada um vai acrescentando uma coisa, vai mudando aqui e ali, de acordo com o seu interesse. Então, depois de 2000 anos, cara, sério mesmo que você acha que esse texto é aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Lucas escreveu, aquilo que Jesus disse? Não, isso é muita inocência. Não dá pra gente confiar que esse texto é o mesmo do passado. Será que isso é verdade? O fato é que, ao longo dos anos, as descobertas arqueológicas foram evoluindo e encontraram documentos de vários períodos da história. Encontraram documentos bíblicos, cópias bíblicas. E para indignação de muita gente, eram documentos do século 2, 3, 4, 10, ao longo de todos esses últimos 2 milênios. E quando colocados lado a lado, eles eram praticamente idênticos. Praticamente idênticos. Aí você pergunta, como assim praticamente? Tinha diferença entre eles nas cópias? Tinha diferença. Alguns, se você for pesquisar sobre isso, alguns vão falar assim: ó, existem milhares e centenas de erros nas cópias. É verdade isso? Sim e não. Por quê? Sabe que tipo de erro que eles estão falando? Eles vão falar o número dos erros, mas eles não vão citar o quê? Sabe que tipo de erro que tem, ou diferença que tem nas cópias? É assim: uma diz Jesus Cristo, a outra diz Cristo Jesus. Uma diz então Jesus foi, a outra diz então ele foi. Que aí na sequência, se você ler o que vem antes, você sabe que foi Jesus. Algumas escrevem, por exemplo, Davi com um D mudo no final. Outras escrevem Davi com um I no final. Por que isso acontecia? Porque as cópias não era feito o cara olhando no papel. Era uma pessoa, vinha aqui na frente, como a gente está agora. Essa pessoa ia lendo e havia um escritório cheio de copistas que iam ouvindo e fazendo as anotações. Então é como se a gente chegasse hoje e falasse assim: ó, pega aí um papel e escreve a palavra Helena. Como que você escreve? Talvez alguns vão escrever com H, outros vão escrever sem. Um outro erro que acontece, que eles falam. Se você pegar um livro antigo em português, por exemplo, e tiver a palavra farmácia, provavelmente a palavra vai estar com PH. Se esse mesmo livro for reeditado e publicado hoje, vai estar o mesmo conteúdo, mas a palavra farmácia vai estar com F. Por que isso acontece? Porque houve uma atualização ortográfica, então os novos editores fizeram isso. Com a língua grega aconteceu a mesma coisa. Uma língua não é parada, ela não é fixa no tempo. À medida que o tempo vai passando, ela também vai tendo esses ajustes. Então, a mesma coisa aconteceu com as cópias, né? Onde a palavra foi atualizada, isso aconteceu também. Então, quando você olhar para esses números aí que o pessoal fala, de tantos erros, a grande maioria é isso. São esses exemplos que eu estou dando. Só para você ter uma ideia da proporção. 80% são esse tipo.
de diferença que a gente tem nas cópias. Beleza. E os outros 20%? Os outros 20% é o seguinte: 15% não muda nada na tradução. Quando você compara a cópia, pode até ter uma coisinha ali diferente, uma letra, mas não vai impactar nada. 4% tem um impacto tão insignificante que, se eu mostrar para vocês, vão falar assim: não, ridículo a gente ficar discutindo isso. E só 1%, de todas essas milhares que eles afirmam, só 1% tem um impacto significativo na tradução. Você fala: nossa, mas como assim? Que tipo de impacto é esse? Eu vou dar um exemplo para vocês de um texto que faz parte desses 1%. 1 João 1:4, quando tem a saudação, quando João fala graça e paz, irmãos, tal, estou escrevendo para vocês, eu, João, não sei o quê. No versículo 4 ele fala assim: essas coisas escrevemos para nossa alegria. Só que algumas cópias dizem: essas coisas escrevemos para vossa alegria. Assim como no português, no grego também só muda uma letra: nossa e vossa. Tem um impacto significativo na tradução. É isso. Se você trabalha com tradução, esse texto vai te dar uma dor de cabeça. Mas se você só quer saber qual que é a mensagem que o texto passa, isso aqui é um erro, é uma variação insignificante. Ou seja, se nós pegarmos todos esses textos e tirarmos da Bíblia, a gente vai continuar crendo na mesma coisa. Essas variações não interferem em nada, absolutamente nada, 0% daquilo que a gente crê. E isso se torna ainda mais impressionante quando a gente compara a preservação dos escritos bíblicos com documentos de filósofos e de poetas famosos do passado. Por exemplo, se a gente pegar os escritos de Shakespeare, Shakespeare viveu no século XVI. Existem pouquíssimas cópias daquilo que Shakespeare escreveu. E quando se compara, tem um monte de divergência entre elas, e divergências significativas, coisa que interfere mesmo no conteúdo. Então, mesmo um escritor tão famoso, cópias tão mal preservadas, tão mal feitas. Se a gente pegar, por exemplo, de Aristóteles que viveu 300 anos antes de Cristo. Hoje a gente tem mais ou menos umas 50 cópias daquilo que Aristóteles escreveu. Sendo que, quando também colocados lado a lado, tem um monte de divergência significativa. E um detalhe: a cópia mais antiga que a gente tem do grande filósofo Aristóteles é do ano 1100 depois de Cristo. Ou seja, ele viveu 300 anos antes de Cristo. Temos um espaço de 1400 anos entre o escrito original e a cópia mais antiga. Mas ninguém questiona muito o que ele diz. Sabe quantas cópias nós temos só do Novo Testamento? E que, quando colocadas lado a lado, elas batem praticamente 99%? Quase 6.000. E o grau de preservação e de fidelidade é tão grande, especialmente quando a gente compara com esses outros da história, famosos da história, que até parece que foi algo sobrenatural. Isso faz a gente concluir que o texto que nós temos hoje é fiel àquele que foi escrito pelos apóstolos. A nossa fé não é irracional. Ok, mas isso mostra que o texto é o mesmo. Mas quem foi que disse que esse texto, embora seja fiel ao do passado, quem foi que disse que ele é inspirado por Deus? A gente tem evidências disso também? Temos também. Nós podemos observar as evidências internas, olhar para o texto em si. E uma dessas evidências é a própria coerência do texto. Como assim? É importante a gente lembrar que a Bíblia não é um livro só. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Elas foram escritas por mais de 40 autores, pessoas de profissões diferentes, de cultura diferente, profetas, médicos, pescadores e por aí vai. Ela não foi escrita de uma vez, mas num processo de mais ou menos 1500 anos, em línguas diferentes também, pessoas que estavam em regiões diferentes, influenciados por cultura diferente. Mesmo com tudo isso, a Bíblia tem uma única mensagem. A Bíblia é um livro com começo, meio e fim. Pessoas que trabalham com edição de livros, quando olham para isso, acham impressionante. Por quê? Porque se a gente pegar 40 pessoas ou mais e entregar uma folha e falar assim: escreva algo sobre Deus.
e depois a gente pegar o que essas pessoas escreveram e de tentar juntar num livro, vai dar algo totalmente sem pé nem cabeça, contraditório, cheio de confusão. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um livro que tem sentido, um livro que tem uma única mensagem. Ou seja, parece que apesar da Bíblia ter sido escrita por várias pessoas ao longo de tanto tempo, em idiomas diferentes, parece que por trás de tudo isso tinha uma única grande mente direcionando tudo. Se isso ainda não faz sentido para você, eu espero que amanhã isso fique mais claro, porque a gente vai dedicar o nosso tempo a mostrar essa única mensagem que unifica a Bíblia. Então, sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens direcionados por Deus. Assim como ela mesma diz, 2 Pedro 1, 20 e 21, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então a conclusão é que a formação desse livro não foi comum. A Bíblia é um livro especial e quando se compara com outros documentos da preservação ao longo da história, isso fica muito claro. Uma outra evidência, ainda interna, faria sentido morrer por uma mentira? As pessoas vão dizer assim, que ok, então esse texto que nós temos aqui foi realmente escrito pelos discípulos de Jesus, né, pensando especificamente no Novo Testamento, mas eles vão dizer, mas tudo foi uma grande invenção, eles mentiram, eles criaram essa história. Ok, vamos pensar nisso. Normalmente mentiras são inventadas ou para ganhar algo ou para se proteger de algo. Normalmente é por isso que as pessoas mentem. E a pergunta é, o que os discípulos ganharam anunciando o Evangelho? Popularidade? Dinheiro fácil? Conforto? Aquilo que eles pregavam não tinha popularidade nenhuma. Eles foram perseguidos, todos eles. Tem até momentos em que Paulo fala que ele ia numa cidade pregar o Evangelho e ele tinha que sair correndo de lá para não morrer por causa das pedradas. E pedrada, não imagina a pedrinha que o pessoal tacava assim só para assustar. Era tijolo, era para acertar na cabeça e matar. Chega momentos em que Paulo fala que ele achava que ia morrer. Então ele fugia para escapar com vida. Quando ele saía da cidade, o que ele fazia? Levantava, tirava o pó e ia para a próxima cidade e repetia a mesma mensagem. Tudo por uma mentira? Todos os discípulos, exceto João, morreram de perseguição por causa da mensagem que eles pregavam. Quem é o louco que ia morrer por uma mentira? O que a gente pode concluir, olhando para as evidências, é que eles realmente acreditavam naquilo que estavam falando. Uma demonstração disso é que quando Jesus é pego, vocês lembram lá o que a Bíblia diz? Saíram atrás dos discípulos, Pedro é um desses, né? E falou assim, ei, você não é aquele que andava com Jesus? Qual que é a resposta de Pedro? Eu? Nunca vi, não conheço. Não, você tá louca, mulher? Não sei quem é não, sai daqui. Pedro fugiu, todos os outros se afastaram de Jesus, tristes, ninguém queria se identificar com ele. Mas depois alguma coisa aconteceu, que fez eles recobrarem o ânimo de uma tal forma, que eles estavam dispostos a morrer por essa mensagem. A ponto de que no livro de Atos, tem um texto, quando eles são perseguidos, onde eles dizem, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles não estavam nem aí para a perseguição. Mais de 500 pessoas falando a mesma coisa, declarando a mesma mensagem. Pessoas que antes rejeitavam Jesus com toda força, agora não estavam dispostas a dar vida pelo Evangelho. Tudo por uma mentira? Mas aí alguém poderia dizer o seguinte, olha, essas evidências demonstram que eles acreditavam no que diziam. Não demonstra que aquilo que eles diziam era verdade. Eles podem estar loucos, talvez eles tiveram uma alucinação, e aí de fato eles acreditavam mesmo naquilo, estavam dispostos a dar sua vida. Mas não significa que é verdade. Ok, vamos pensar se essa seria uma opção razoável. Ao longo da história já aconteceu vários casos de pessoas que tiveram alucinações e fariam de tudo para dizer para afirmar que aquilo que elas viram realmente é verdade. E já teve vários casos em que se juntou vários loucos no mesmo lugar só. Mas, por exemplo, se você tiver vários loucos em um lugar só, pessoas tendo alucinações, você vai notar que cada pessoa vai dizer algo diferente. Cada um tem o seu tipo de loucura.
Então, um vai dizer que é o Pelé, o outro vai dizer que é a Madonna, o outro vai dizer que é um cachorro. São todos loucos ao mesmo tempo. Quando a gente olha para os principais relatos bíblicos, a gente vê que eles foram vistos por centenas de pessoas. A ressurreição, por exemplo, é dito que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E nessa época essas pessoas poderiam ser procuradas como testemunhas. 500 pessoas loucas tendo o mesmo tipo de alucinação, a mesma mensagem. Isso nunca aconteceu na história. Teria sido a primeira vez. Não faz sentido. Ou seja, é muito mais razoável acreditar que o relato delas é fiel. Ou seja, o texto que nós temos é de fato o mesmo que foi escrito no passado e o que o texto narra realmente aconteceu. Mas temos mais evidências, agora evidências externas. Vamos sair do texto, vamos procurar na história e na arqueologia. Durante muito tempo, especialmente nos últimos séculos, vários críticos, pesquisadores, diziam que não faz sentido crer na Bíblia porque várias histórias de povos e coisas só são ditas na Bíblia. A gente não tem isso em nenhum outro livro, nenhum outro registro na história. Então isso é muito esquisito, né? Como que você vai acreditar em algo que somente a Bíblia diz? Só que aí as pesquisas arqueológicas foram evoluindo e aos poucos cientistas, às vezes cristãos ou não, começaram a achar elementos que concordavam com histórias bíblicas, como objetos escritos Davi, objetos que mostravam ser de um rei, lá na região onde a Bíblia aponta, ou objetos que apontam para Moisés, estudos científicos que apontam para uma grande inundação global em algum momento da história da humanidade. Um outro exemplo, quero destacar, a Bíblia fala de um povo chamado Eteu. E durante muito tempo os críticos diziam, ninguém sabe desse povo, Eteu, não existe nada, só está na Bíblia, é um absurdo você acreditar nisso. Beleza? As pesquisas foram evoluindo e hoje, para vocês terem uma ideia, acharam tanta coisa sobre esse povo que existe um museu inteiro na Turquia dedicado só para falar sobre o povo Eteu. E aí esses críticos foram se silenciando. E isso tem acontecido repetidamente nos últimos 2 séculos. De certa forma, aquela pressão que surgiu com o iluminismo foi uma motivação para que os pesquisadores captassem evidências que dessem ainda mais credibilidade para a Bíblia, de uma forma que nunca houve antes na história do mundo. Tem outro fato interessante, não é uma descoberta arqueológica, apenas uma curiosidade, sobre esse cara aqui, James Bartlett, não sei quantos já ouviram falar. Algumas pessoas vão falar assim, cara, você crê na Bíblia? A Bíblia fala de um homem que foi engolido por um peixe, por uma baleia e depois saiu com vida. Isso é absurdo, cara. Você acredita no Papai Noel também? Você pode contar a história para ele de James Bartlett. Depois dá uma procurada no Google, você vai achar várias reportagens sobre esse cara. Ele era um pescador e ele estava com um grupo de pescadores num grande navio tentando pegar baleias. Só que houve um grande problema lá, o navio onde eles estavam virou. Todo mundo foi para o mar, depois veio o resgate, conseguiu pegar todo mundo, exceto esse cara aqui, exceto James Bartlett. Eles desistiram da busca, acharam que ele tinha se afogado e morrido. Alguns dias depois, eles voltaram para o mar para tentar pegar a mesma baleia que eles estavam querendo. Eles localizaram ela, conseguiram pegar e trouxeram para a praia. Chegando lá, eles notaram que tinha algo se mexendo na barriga da baleia. Eles abriram e lá estava James Bartlett, bem fragilizado, bem fraco, mas vivo. Todo branco, cheio do líquido do estômago da baleia, mas vivo. E aí foi feito entrevistas com ele, foi um caso que ficou bastante famoso, depois você dá uma pesquisada. E aí só uma curiosidade sobre esse caso, é que por conta do ácido que existe na barriga da baleia, a pele dele, essa primeira camada, foi corroída. Então quando ele estava no sol, isso ardia demais, ele não podia ficar no sol. Vocês lembram que lá no final da história de Jonas, dizia que o sol batia na cabeça dele e ele tinha uma raiva que ele queria morrer? Será que alguma semelhança? Lógico que isso aqui não prova a história de Jonas, tá bom? Não prova. Mas, pelo menos demonstra que talvez não seja tão absurdo como alguns querem propor. Uma outra evidência que nós temos são profecias messiânicas. O Antigo Testamento faz uma preparação para a chegada de Jesus, né, do Messias. Messias, a ideia de um rei que viria.
E aí aos poucos vai trazendo vários detalhes. E ao longo da história, muitas pessoas surgiram dizendo: eu sou o Messias, eu sou esse que cumpre, que o Antigo Testamento dizia. Só que tinha um problema, às vezes essa pessoa pegava uma profecia só, do tipo, ele virá de Belém. Aí a pessoa dizia: eu nasci em Belém, eu sou o Messias. Aí tipo, cara, beleza, está se cumprindo essa profecia, digamos assim. Mas não é só para uma se cumprir, todas têm que se cumprir. Então cumprir só uma não vale de nada, por isso que esses Messias foram considerados falsos. Aí, alguns matemáticos fizeram uma conta e pensaram o seguinte: qual a probabilidade de 8 profecias messiânicas se cumprirem em apenas uma pessoa? Porque uma só profecia, já várias pessoas podem atender esse critério, mas tinha que ser na cidade certa, na família certa, no tempo certo, tudo de acordo com aquilo que o Antigo Testamento dizia. Então eles pegaram 8, fizeram a conta. Qual a probabilidade de 8 profecias se cumprirem em uma só pessoa? E a probabilidade é 1 em 10 elevado a 17. O que esse número significa? É o número 1 seguido de 17 zeros. Uma chance em 10 elevado a 17. Para ficar mais claro, que número é esse? Vamos imaginar o seguinte: se nós pegarmos esse número aqui em moedas de R$1, 10 elevado a 17 moedas de R$1, nós teríamos moedas suficientes para cobrir o estado de Pernambuco inteiro. Então imagine Paudalho, Carpina, Recife, Caruaru, a estrada que leva a todos esses lugares, tudo coberto de moedas de R$1, formando pilhas da minha altura. Essa é a quantidade de moedas de R$1 que a gente está falando. Agora imagine o seguinte: distribuímos essas moedas pelo estado de Pernambuco inteiro, né, pilhas da minha altura, e eu digo para você: olha, em uma dessas moedas eu marquei um X. Você tem uma chance para me dizer onde ela está. É isso que significa uma chance em 10 elevado a 17. Essas são as chances de 8 profecias se cumprirem em uma única pessoa. Detalhe: Jesus cumpriu muito mais que isso. Uma outra evidência que nós temos: o testemunho do próprio Jesus. O próprio Jesus afirmou que a Bíblia era sobre ele. Lucas 24, 44, ele diz: eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Jesus poderia ter negado, por exemplo, o Antigo Testamento, dizendo que ele não é palavra, dito que ele não é palavra de Deus, mas o que ele diz é: tudo isso falava ao meu respeito, e eu vim não para anular isso, mas para cumprir tudo. Então, Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus. Ou seja, a gente pode concluir que as evidências dentro e fora da Bíblia apontam para uma única resposta: a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Mas alguém pode olhar e falar assim: cara, isso é só um pouco das evidências, tá? Alguém pode olhar para isso e falar assim: então por que tanta gente questiona a Bíblia? Se tem tantas evidências, por que rejeitam? Porque não conseguem ver que ela é verdadeira. Porque o pecado corrompe o nosso entendimento. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Infelizmente, o pecado nos deixa cegos, nos deixa surdos. E é só por conta da ajuda do Espírito Santo que a gente consegue olhar para as evidências, ouvirmos a verdade e acreditarmos nelas. O homem natural olha para o mundo criado e ele acha que isso surgiu do acaso. Ele não consegue ver as evidências do poder de um Criador. Ele prefere acreditar num acidente cósmico. É isso que Romanos 1 vai falar. Deus está diante dos olhos deles, mas eles preferem adorar a criatura do que o Criador. Eles não conseguem ver. Por que tanto ódio, tanta perseguição contra a Bíblia? Se a Bíblia é um livro tão bom, que fala de Deus, que ensina a fazer a vontade dele, por que as pessoas a odeiam? Porque às vezes a verdade incomoda. Sabe quando você está dormindo, no escurinho, confortável, e aí chega alguém e de repente acende a luz na sua cara? Não dá raiva, não dói, dá vontade de tacar alguma coisa na pessoa?
A Bíblia é como se fosse uma grande luz que ilumina o coração do homem pecador. E às vezes incomoda bastante. É isso que a Bíblia diz quando fala sobre Jesus. João 3,19, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, pois seus atos eram maus. As pessoas quiseram ficar com a sua maldade escondida, que a verdade incomoda. A Bíblia diz que teria um tempo em que as pessoas rejeitariam obstinadamente a verdade. Olha só, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então, olha só o que o texto está dizendo. A verdade vai ser falada, mas as pessoas vão tapar os ouvidos. E elas vão atrás de pessoas que falem só aquilo que elas querem ouvir. Elas não querem a verdade, elas querem ser agradáveis. Não importa se não faz sentido. Se agrada o meu coração, está valendo. E não é isso que a gente está vendo hoje, no famoso movimento pós-moderno? Não existe uma verdade, ou cada um pode ter a sua verdade. Existem várias verdades. Cada um fica com a sua, cada um escolhe aquilo que te agrada. Não importa se essas verdades são contraditórias. Você se sente bem? Cara, siga em frente então. As pessoas preferem acreditar numa mentira do que ouvir a verdade. Mas lembre, pode ser até agradável, mas é ilusão, continua sendo mentira. Pessoal, saber de tudo isso é importante para nós por pelo menos 4 razões. Eu quero resumir em 4 pontos aqui. Primeiro, fé e razão não precisam nem devem andar separados. O movimento iluminista do século XIX, junto com o liberalismo teológico, trouxeram a mentira de que fé e ciência não podem andar juntos. Ou você pensa ou você crê. Escolha. E o povo de Deus acreditou. Agora, a Bíblia nunca foi contra a ciência. Na verdade, a ciência, ao longo do tempo, tem ajudado até a trazer evidências que comprovam aquilo que está escrito. Na verdade, inúmeros cientistas do passado foram cristãos, ou no mínimo acreditavam em Deus. Um exemplo disso, o famoso Isaac Newton. Olha só o que ele disse. O sistema mais lindo do Sol, planetas e cometas, só pode proceder da sabedoria e poder de um ser inteligente e poderoso. E na explicação de seu poder, ele é chamado Deus. Um outro físico, talvez menos conhecido, disse o seguinte: os descobrimentos dos cientistas revelam um universo que concordam com as opiniões religiosas. Note outra coisa. Ao longo da história, a ciência precisou e ainda vai precisar várias vezes se retratar. Quer um exemplo disso? Simples. O que significa a palavra átomo? Indivisível. Porque a ciência descobriu que o átomo é a menor partícula que tem. Anos depois, o que eles descobriram? Que é divisível. Mas continua se chamando átomo mesmo assim. A ciência ao longo da história precisou se corrigir várias vezes. A Bíblia nunca. Por mais que tentem atacá-la e acusá-la, ela nunca precisou ser corrigida. Então note, a nossa fé não precisa nem deve ser irracional. Deus nos deu inteligência para nós chegarmos até Ele. Mas é uma pena que o pecado nos emburreceu. Por isso, uma segunda lição. Se hoje você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a verdade, é porque um dia o Espírito de Deus te ajudou a ver a verdade. Então, se hoje você crê na Bíblia como palavra de Deus, não é porque você é mais inteligente ou mais bonito, mas porque o próprio Deus te ajudou a ver isso. Se não fosse isso, você continuaria cego, olhando para as evidências, mesmo que elas fossem despejadas na sua cara, você não ia acreditar nelas. Então, seja grato a Deus por isso. Terceiro, se você conhece pessoas que não acreditam em Deus nem na Bíblia, você precisa orar para que Deus também as ajude a verem a verdade. Falo isso porque é importante a gente lembrar que o convencimento da verdade não vem por causa dos nossos grandes argumentos. Deus até pode usar isso, e Ele usa em muitas ocasiões, mas no final das contas foi agir de Deus.
Lembrar disso é importante por algumas razões. Primeiro, para não cair no erro de achar que a conversão dos seus amigos depende do seu poder intelectual ou do seu poder de retórica. E em segundo lugar, não querer forçar a barra para que alguém se converta a Cristo. Algumas pessoas passam anos sofrendo, anos se culpando por não conseguirem converter alguém. A gente não tem o poder de converter ninguém. A nossa responsabilidade é falar. E é isso que a gente faz. A gente prega, argumenta o melhor que a gente puder e faz isso orando, para que o Espírito Santo toque no coração daquela pessoa. A gente prega e aguarda. Aguarda para ver o que Deus vai fazer. Por último, quem obedece à Bíblia, obedece ao próprio Deus. Se a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, então quando a Bíblia fala, Deus fala. Quem rejeita a Bíblia, rejeita o próprio Deus. Então, novamente, pessoal, essa semana vocês vão ouvir falar muito da Bíblia, em todo momento, aqui. Ouça com atenção. Não tenha um coração duro. Às vezes pode não ser tão agradável aquilo que você vai ouvir, mas é a palavra de Deus, é verdade. E a palavra de Deus que nos ajuda a viver a verdade, e isso é sempre o melhor, ainda que pareça desconfortável no começo. Esse é o único livro em que a gente pode conhecer a verdadeira vida. E eu espero que durante essa semana a sua fé na Bíblia como palavra de Deus se fortaleça. Eu quero indicar para vocês um livro, caso você tenha interesse nesse tipo de assunto. Esse livro tem na livraria, poucos exemplares, tem outros do mesmo tipo. Eu quero indicar esse. Se chama Mais que um Carpinteiro. Mais que um Carpinteiro. É um cristão que trabalha especificamente no contexto da universidade e ele apresenta várias evidências de que a Bíblia é confiável em vários assuntos. Tá? Então, muito mais do que aquilo que foi apresentado aqui. Então, se você tem interesse, é um livro numa linguagem muito acessível e com conteúdo fantástico. Vale a pena, se você tem interesse em se aprofundar no assunto, para poder conversar com outras pessoas sobre isso, ou para tirar algumas dúvidas que você talvez tenha. Nosso tempo já deu. Se você tiver perguntas depois, a gente pode conversar em outro horário. Queria orar, agradecendo a Deus, e depois eu vou passar para alguém aí da equipe que deve ter algum aviso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós te agradecemos por se revelar a nós de uma maneira tão especial e por abrir os nossos olhos para que conheçamos a verdade. Senhor, nos deixe ser seduzidos pelas falácias do mundo, pelas falácias da incredulidade. Nos dá discernimento, sabedoria, para nos protegermos disso e também sabemos como falar a cada um que questionar a nossa fé. Senhor, pedimos por aqueles que são nossos amigos, parentes, que temos tentado falar de Ti, e pessoas que permanecem com o coração endurecido. Senhor, traga salvação a essas vidas. Quebranta esses corações, mostra a luz, se revele a eles também. E use as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.